Colossenses capítulo 1, versículo 18, apenas um versículo, diz assim: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Vamos ler todos juntos? Está projetado aqui, versões diferentes, vamos ler todos a mesma versão. Ele também tenha o primeiro lugar. Bendito e amado Deus, obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa. Obrigado, Deus, porque somos igreja e nessa hora Tua palavra está exposta diante de nós. Clamamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor penetre as nossas mentes, o labirinto do nosso ser, para que possamos ser tocados pelo Teu Espírito, conforme a Tua vontade, Pai. Fala conosco, trabalhe em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. E é no Teu nome que oramos, o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre a ressurreição, e você pode olhar para mim e dizer, mas a Páscoa já passou. Mas quem disse que ressurreição só se fala na Páscoa? Não é verdade? Ressurreição é só na Páscoa? Não, né? Ressurreição são todos os dias nós falamos e lembramos e celebramos a ressurreição, meu irmão. Isso é muito importante. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre Tomé. Conhece Tomé? O Tomé da Bíblia? O Tomé da Bíblia, discípulo de Jesus. Quais são as passagens que nós temos de Tomé nos evangelhos? Dá para me ajudar aí? O Tomé é aquele discípulo que mundialmente é conhecido como aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Mas além desse episódio, quais são outras passagens, outros episódios que nós temos de Tomé? Alguém lembra aí? Duvido que alguém se lembre aqui. E não lembra mesmo, sabe por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, né, o texto bíblico, não tem. Quando a gente olha para os evangelhos, Tomé é um personagem que faz um comentário rápido em 2 cenas ali do evangelho. Não tem muita coisa sobre Tomé, mas todo mundo lembra do Tomé por ele ter duvidado da ressurreição. Nós iniciamos esse culto, abrimos esse culto lendo João capítulo 20, o evangelho de João, no capítulo 20, e ali naquele capítulo Jesus, ele havia ressuscitado, e ele aparece para os discípulos, para os seus discípulos, e os discípulos estão num cômodo, eles estão lá trancados, escondidos, com medo, de porta trancada, e Jesus chega milagrosamente aonde estão aqueles discípulos, e quando Jesus adentra aquele ambiente, ele fala assim: paz seja convosco. Só que Tomé não estava. Tomé, ele não estava naquele momento que Jesus chega. E aí quando ele se encontra com os outros discípulos, com os seus amigos, os discípulos de Jesus, e os discípulos contam para ele aquilo que havia acontecido, ele diz assim: olha, eu não acredito. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu com as minhas mãos não tocar no lado do mestre, de modo algum eu acreditarei. Eu não acredito. Daí passou uma semana, aí Jesus surge novamente. E onde que estão os discípulos? Os discípulos estão de novo com as portas trancadas. Isso significa que mesmo após
eles terem visto Jesus pela primeira vez, o Jesus ressurreto, eles viram Jesus, só que a ressurreição ainda não tinha feito um impacto na vida daqueles homens. Porque pela segunda vez Jesus aparece e eles continuam ali trancados, eles estavam com medo. Acredito que apavorados seja o termo correto. Eles estavam muito assustados. E Jesus surge novamente no meio daqueles homens e dessa vez Tomé está lá. Tomé está presente. E Jesus vai direto em Tomé e ele diz: olha Tomé, você não queria colocar o seu dedo nas feridas das minhas mãos? Elas estão aqui. Você não queria tocar no meu lado, aonde a lança atravessou? Eu estou aqui, pode tocar em mim, Tomé. Eu vim aqui para te mostrar. E Jesus diz literalmente para aquele discípulo: põe a tua mão em mim, Tomé. Põe a tua mão em mim. Não seja incrédulo, mas crente. Está percebendo isso? Não seja incrédulo, mas crente. É de fundamental importância essas palavras significativas de Jesus. E aí Tomé, estremecido pelo impacto da ressurreição, quando ele vê Jesus à sua frente, Tomé faz a confissão mais importante que um ser humano pode fazer. Tomé olha para Jesus e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Lá em João 20, 28. Queridos ouvintes, membros dessa igreja, convidados, amigos, visitantes, um problema que fica claro nas narrativas do Novo Testamento, no texto do Novo Testamento, quando nós olhamos o Novo Testamento, é que não apenas Tomé tinha ficado incrédulo quanto à ressurreição de Jesus, mas a ressurreição era motivo de questionamento, de motivo de dúvida. No texto de João capítulo 20, Maria Madalena foi ao sepulcro, e quando ela chega lá ao sepulcro, o corpo não está mais lá, e ela corre para os discípulos, ela corre para contar aos discípulos, e o que ela diz? Ela chega lá diante daqueles homens, e ela diz assim: tiraram o corpo do Senhor, o corpo do Senhor não está mais lá, e não sabemos aonde puseram. Presta atenção nisso. As falas de Maria Madalena são justamente essas: tiraram o corpo do Senhor, não está mais lá, tipo assim, roubaram o corpo dele. Ele não está mais lá. É bem provável que ela nem tenha passado pela cabeça de Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado. É bem possível que nem tenha passado na mente dela que Jesus havia cumprido aquilo que ele havia prometido, que ele ressuscitaria, porque a ressurreição não é algo comum, não é algo que dá para se acreditar assim de qualquer jeito. E quando Pedro e João ouvem a Maria Madalena falando: olha, tiraram o corpo de Jesus, você sabe o que eles fazem? O Pedro e o João, o que eles fazem? Eles vão correndo lá, porque eles precisam ver. Não dá para acreditar, não é possível. É interessante que quando a gente olha ali no comentário dos evangelhos, ninguém se levantou no meio deles e falou assim: ei, calma aí, por que vocês estão assustados? Não é para assustar. Ele não tinha dito que ele iria ressuscitar? Então, gente, foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou. Ninguém fez isso. Ninguém falou isso. Um apanhado de Marcos capítulo 16, do versículo 11 ao 14. Eu disse que não só Tomé era incrédulo. Tomé tem essa fama, mas não é só Tomé. Marcos 16, 14 diz que os discípulos, não somente Tomé, não creram. E quando ouviram que Jesus havia ressuscitado, não deram crédito. E Jesus censurou, Jesus criticou a incredulidade, a dureza daqueles corações, os corações daqueles que
conheceram Jesus de perto, que andaram com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque ressurreição não é algo comum. Só para os irmãos terem uma visão mais ampla, ali na época do Novo Testamento, havia um grupo de religiosos, presta atenção nisso, que se chamava saduceus. Já ouviram falar nos saduceus? Sim? É muito comum a gente ler sobre os fariseus, mas também tem ali os saduceus. E esses saduceus, eles não criam na ressurreição após a morte, eles não criam. Tanto é que o apóstolo Paulo, eu já não estou falando mais de Tomé, agora Paulo, um pouquinho mais para frente. Paulo, quando ele está sendo julgado no sinédrio judaico, Paulo ele é levado, preso, e ele vai ser julgado lá no sinédrio. Quando Paulo está lá, o apóstolo Paulo, ele sabe que há uma divisão entre os seus acusadores. Paulo sabe que há uma divisão entre fariseus e entre os saduceus. E quando ele está ali sendo julgado, ele tem uma ideia. Pá! Ele fala, tem uma divisão aí entre eles. E olha só o que diz Atos 23:6. Vamos ler juntos? Olha só. Olha o que o texto diz. Sabendo Paulo que uma parte, vamos rápido, vamos lá. Sabendo Paulo que uma parte deles clamou no sinédrio. Está aí, guerra armada. Ele sabia que havia esse desentendimento, entendeu bem o texto aí? Havia esse desentendimento, havia lá dois grupos principais, e esses dois grupos, saduceus e fariseus, estavam unidos. Olha que coisa fantástica. Eles estavam unidos para julgar Paulo. Por que estavam julgando Paulo? Por causa do evangelho. Mas por baixo dessa frágil união, dessa união rasa, superficial, por baixo disso, os fariseus de um lado criam na ressurreição após a morte, mas os saduceus não criam. Então o apóstolo Paulo, ele usa esse argumento dizendo, olha, eu sou fariseu. Ele estava querendo dizer assim, tipo, olha, nós aí, os fariseus, nós cremos na ressurreição. E aí começou uma discussão entre o grupo dos fariseus e entre o grupo dos saduceus. Eu sou fariseu, eu creio na ressurreição após a morte, é por isso que eu estou sendo julgado. É justo isso? Será que isso é justo? Mas enfim, como eles estavam ali para julgar o apóstolo Paulo por causa de Jesus, por causa do Jesus ressurreto, logo eles se uniram novamente e acusaram o Paulo. Então, irmãos, quando nós vemos essa situação, no caso, por exemplo, dos saduceus, esse grupo de judeus que não criam na ressurreição, na verdade, os saduceus já eram como uma antecipação do que aconteceria no tempo da modernidade. Sabia disso? Os saduceus já era algo antecipado do que aconteceria na modernidade. Porque no tempo da modernidade surgiria um movimento chamado iluminismo. O iluminismo. E o que isso tem a ver? Para quem participa da nossa classe de EBD, de membresia, já deve ter ouvido, mas deixa eu explicar rapidamente. Desde quando o movimento do iluminismo? Século XIX, século XVIII, início do século XIX, um pouco antes. Esse movimento que colocou o homem no centro do mundo, no lugar de Deus. Esse movimento que começou a pregoar de que o miraculoso não acontecia. De que tudo agora é a razão. De que tudo agora é a intelectualidade. Esse movimento do século XVIII, chamado iluminismo, secularizou a Europa, e esse movimento matou Deus na cabeça das pessoas. Uma sociedade que estava acostumada a crer em Deus, a crer na Bíblia, a partir desse movimento humanista, passaram agora a não crer mais em Deus. E
desde o movimento iluminista. Ouve isso, desde o movimento iluminista do século XIX, quando a gente fala de ressurreição, quando você vai falar de ressurreição para alguém, você já busca, você já corre para buscar evidências, comprovações históricas, a fim de amenizar a acusação de que Jesus realmente ressuscitou. Deixa eu tentar explicar isso. Na verdade é o seguinte, a gente não fala assim naturalmente, ó, Jesus ressuscitou. Quando você fala geralmente com um incrédulo lá fora, você quer provar com dados históricos de que realmente Jesus ressuscitou. Porque as pessoas não acreditam. Então a gente quer provar de todas as formas de que Jesus ressuscitou. Agora mesmo na Páscoa, quando nós escrevemos a pastoral, celebrando a Páscoa, parte do que estava ali na pastoral, metade do que foi escrito foram informações que nós tiramos dos pais da igreja, e são informações, dados comprobatórios que provam que realmente Jesus ressuscitou. Então qual é a intenção? A intenção é de sempre provar aos incrédulos, aos humanistas, aos racionais, de que a ressurreição realmente foi um acontecimento verdadeiro. A gente nunca fala assim, não, Jesus ressuscitou para o incrédulo, e pronto, está tudo certo. Não. Há uma desconfiança no ar. As pessoas não acreditam muito de que realmente o Cristo ressuscitou. Porque a dúvida está no coração das pessoas. A dúvida está na mente das pessoas. E isso ganhou muita força, principalmente de 300 anos para cá. Desde ali do século XVIII, isso ganhou muita força, as pessoas não acreditam. Então as dúvidas estão em cada canto da cidade. Só que é o seguinte, as dúvidas podem ser diferentes. As dúvidas podem ser por razões diferentes. Por exemplo, tem gente que duvida porque é ignorante a respeito do assunto. Tem gente que duvida porque não conhece o assunto e duvida. Tem gente que duvida da ressurreição por causa de questionamentos filosóficos. Porque as suas convicções pessoais, em suas convicções não cabe a crença da ressurreição. Pessoas não creem. Tem gente que não crê porque não tem maturidade para crer mesmo. Tem aqueles outros que não creem porque não tem a mínima boa vontade para crer. Tem dúvidas de todo tipo. Mas tem gente, por exemplo, que não crê, duvidam, porque sofreram um desapontamento. Sofreram um desapontamento. Entraram numa crise existencial. E aí não creem mais. É aquela pessoa que cria antes, mas alguma coisa aconteceu e ela deixou de crer. E eu acredito que esse seja o tipo de dúvida de Tomé. Foi isso que aconteceu com Tomé. Porque Tomé, ele cria em Jesus. Tomé, ele andou com Jesus. Tomé, ele cria que Jesus, ele traria restauração para Israel. Ele diz assim, olha, eu abandonei tudo. Eu abandonei tudo que eu fazia para seguir agora Jesus. Eu botei fé nele. Eu acreditei que esse Jesus era o Filho de Deus. Eu estava junto dele. Mas ele morreu. Eu vi. Ele morreu, então não me venha com essa. Não me venha dizer que ele ressuscitou. Eu não acredito nisso. Mesmo que vocês falem, eu não acredito. Então, queridos, desapontamentos tornam as pessoas céticas. Desapontamentos tornam as pessoas céticas. Eu não estou falando do não cristão. Eu não estou falando do incrédulo, naturalmente que não crê. Eu estou falando especificamente dos cristãos. Muitos crentes em Jesus por desapontamento.
porque criou uma expectativa de que Jesus iria intervir num problema específico da sua vida, e de repente Jesus não interviu, Jesus não lhe socorreu, e esperavam que ele socorresse, e aí deixam de crer, ficam fracos na fé, e ficam fracos na fé porque creu errado. Ficam fracos na fé porque criaram expectativas fora do contexto do que significa realmente ser um discípulo de Jesus. Creram totalmente errado. Mas quando nós falamos de ressurreição, eu acredito, e aí eu falo com a igreja, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que nós não temos dúvidas quanto à realidade da ressurreição. Eu acredito que nós não temos dúvidas no campo da historicidade da ressurreição. Está compreendendo? Eu acho que nós acreditamos, a gente crê, ou não? A gente crê, não crê? Jesus ressuscitou? A gente crê nisso. Eu acredito que se a gente chegar na frente de qualquer igreja evangélica e falar assim, quem crê que Jesus ressuscitou? Pessoal, amém. Levanta a mão, todo mundo vai levantar a mão, eu acredito. Então o problema da ressurreição não é a realidade. Não é. Nós cremos. Embora, olha que coisa interessante, embora para alguns seja esse o problema. Você sabe que se você for na história, você vai encontrar alguns teólogos renomados, que duvidam da literalidade da ressurreição. Eles não acreditam que realmente Jesus ressuscitou de forma literal. Então você vai encontrar alguns teólogos como Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann. São alguns teólogos que rasgaram a doutrina da ressurreição. São esses. Mas não nós. Nós não. Eu tenho convicção de que nós cremos na ressurreição de Jesus. Na ressurreição real, a realidade da ressurreição. Mas eu também acredito que nós temos um outro problema. Eu estou meditando na ressurreição desde segunda-feira. Eu acredito que nós temos um outro problema. E a reflexão que eu quero fazer com os irmãos é o quanto que a ressurreição, presta atenção nisso, o quanto que a ressurreição, para nós que cremos, o quanto que a ressurreição é relevante para a vida. O quanto que a ressurreição é relevante para a sua vida. Vamos partir do pressuposto que todo mundo aqui crê. A partir desse pressuposto, todo mundo aqui crê, ok, você acredita na ressurreição de Jesus, literalmente, você acredita que Jesus realmente ressuscitou, ótimo, glória a Deus, louvado seja o Senhor, então tá bom, você crê que Jesus ressuscitou? Ótimo, então é o seguinte, o que isso significa de verdade para a tua vida? Essa é uma pergunta para você, essa é uma pergunta para mim. Se eu creio que Jesus ressuscitou, o que isso significa? Qual a diferença que isso faz na minha história? Qual a influência da ressurreição nos dilemas diários da minha vida? Nas minhas brigas diárias, qual o peso da doutrina da ressurreição no meu dia a dia? Será que a ressurreição lhe ajuda a compor tomadas de decisões? O que isso significa para você? Eu creio na ressurreição, muito bem, mas qual a relevância, meu irmão e minha irmã, dessa verdade suprema? O que isso significa? Ou você crê na ressurreição, mas no seu dia a dia não significa nada? É como se nem existisse. Porque, meu caro irmão, se a ressurreição de Jesus não significa nada
na aplicação da sua vida. Isso não significa nada. Tanto faz acreditar na ressurreição histórica, sim ou não, tanto faz. Se não tem impacto real na tua vida, tanto faz, não significa nada. Porque muitos de nós estamos dentro da igreja, nos bancos da igreja, e nós dizemos que cremos na ressurreição, mas tem pouquíssimo significado. Está ouvindo a palavra do Senhor? Pouco significado na minha vida real, física, cotidiana, diária. E nisso, o texto de Colossenses pode nos ajudar. Nós lemos Colossenses 1:18. Quem está participando dos estudos de Colossenses na quarta-feira, aqui vai uma pequena propaganda, você que não está perdendo. Nós estamos estudando Colossenses nas quartas-feiras, e para aqueles que estão participando já sabem, por exemplo, que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que fica na cidade Colossos. E também sabe que não foi Paulo que plantou essa igreja. Mas não foi. Não foi Paulo que plantou a igreja. A igreja dos Colossenses, ela tem um líder, o líder dessa igreja tem o nome de Epáfras, e é esse homem que lidera aquela igreja, e Epáfras está tendo problemas dentro daquela comunidade cristã, e o que Epáfras faz? Ele vai até Paulo. A história vai dizer que é bem provável que Paulo esteja preso em Roma, de Colossos até Roma, são mais ou menos 1.800 quilômetros. Não foi de avião, nem de trem, e nem de carro. E ele vai até Paulo. E aí ele relata para Paulo os problemas que estão acontecendo ali naquela igreja. Aí Paulo, o apóstolo, preocupado com aquilo que Epáfras conta, Paulo ele escreve essa carta, que é a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. A carta de Colossenses é a carta mais cristológica que nós temos na Bíblia. Nessa carta aos Colossenses, o nosso Deus, ele enfatiza a preeminência de Cristo. Cristo é o centro de tudo, e Ele é o centro de tudo mesmo. Cristo é o centro do universo. Em Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nele, por Ele, para Ele. É em Cristo Jesus, todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Em Cristo todas as coisas subsistem, e Ele sustenta todas as coisas. É Cristo Jesus. Nessa carta, ele resgata isso, ele é suficiente. O Cristo, ele é a primazia, ele sustenta tudo. Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo, tudo é Cristo. Então Paulo está escrevendo para aquela igreja, como se estivesse escrevendo para nós aqui, igreja do Estoril. Paulo está escrevendo para aquela igreja de Colossos, porque as coisas lá não estavam bem. Era prioritariamente necessário que Paulo lembrasse aqueles irmãos da importância de Cristo. Paulo ele tinha que lembrar aqueles irmãos que a verdade impactante de Cristo, de que Cristo ressuscitou, faria toda a diferença, porque em Cristo Jesus se sustenta toda a criação, e isso foge da nossa compreensão. Então Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses, ele tem essa intenção, e a intenção de Paulo, sabe o que é? É minar, é destruir toda mentira, toda heresia que está circundando aquela igreja. Agora, olha que interessante, nós acabamos de ler aqui, veja como é diferente dos crentes pós-iluminismo. Paulo está falando sobre Cristo, mas em nenhum momento Paulo tem a preocupação de provar que realmente Cristo ressuscitou. Não tem essa preocupação. Em nenhum momento Paulo ele escreve assim: olha, Colossenses, pode ter certeza que Cristo ressuscitou. Eu vi. Pedro viu também, pode crer. Olha, tem mais 500 que viram. Nós vimos o Cristo ressuscitado. Ele não tem essa preocupação nenhuma. Ele já trata diretamente.
Cristo, ele ressuscitou, ele é o primogênito dentre os mortos. O significado disso é o seguinte: Jesus Cristo foi o primeiro a se levantar da morte, isso basta, e eles creem que Jesus ressuscitou. Mas qual é o problema? É preciso lembrá-los de aplicar essa verdade na vida. Eles creem que Cristo ressuscitou, mas é imprescindível lembrá-los da realidade da ressurreição no dia a dia. Os colossenses, eles tinham um problema da relevância da ressurreição. Eles criam que Cristo realmente ressuscitou, mas isso fazia pouca diferença na vida deles. E Paulo está lembrando aqueles irmãos de que a ressurreição foi a grande guinada da história, de que o mundo foi mudado a partir desse evento. A ressurreição trouxe possibilidades jamais vistas na história humana. A ressurreição é tudo. Se não, vejamos, olha só, coloca para nós aí, Eduardo, só o Colossenses 1,18. Olha só o que Paulo diz: Cristo é a cabeça, o que mais que ele é? E o que? Vamos declarar isso com fé? Vamos lá. Cristo é a cabeça, o princípio e o primogênito dentre os mortos. Mais uma vez, Cristo é a cabeça, o princípio e o primogênito dentre os mortos. São três máximas bíblicas. Paulo está dizendo: Cristo é a cabeça. O que significa isso? Ele é o comando, Cristo é o governo da igreja, ele é a liderança, ele é a autoridade. Aí Paulo diz, ele também é o princípio de todas as coisas, ele é a fonte da igreja, ele é a fonte da onde todas as coisas procedem. É Cristo. A igreja existe por causa de Cristo. E quando nós falamos que ele é o princípio, olha só, essa revelação aqui significa o seguinte, que a criação, lá no início, a criação, ela foi feita em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Foi feita em Cristo. A criação tem origem em Cristo. E não só a criação, mas esse é o entendimento do texto. A redenção também tem a sua origem em Cristo. Os pilares da doutrina cristã: criação, queda, redenção. Cristo não tem nada a ver com a queda. Criação em Cristo, queda, o pecado. A redenção, Cristo. Então ele é o princípio de todas as coisas. Jesus é o novo Adão, ele é o segundo Adão, segundo 1 Coríntios 15:45. Em Jesus tudo começa. Ele é o princípio, meu irmão. Daí você fala assim: mas eu ainda estou vivendo aqui nessa minha história, na minha velha história. Sim, nós estamos aqui lutando contra o pecado, lutando na luta do dia a dia, nas nossas guerras cotidianas, todos nós, nas aflições. Mas em Cristo Jesus nós podemos vislumbrar a promessa do novo. Em Jesus nós temos a esperança, e pela fé nós já podemos desfrutar da realidade que nos aguarda, conforme o irmão Beto falou aqui. É a esperança de todas as coisas. Então Cristo é o princípio, mas ele também é o quê? Qual é o terceiro ponto? Primogênito dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo foi o primeiro a se levantar da morte. Daí você pode dizer assim, presta atenção nisso, mas Jesus é o primeiro a se levantar da morte? Antes de Jesus, ninguém ressuscitou? Sim ou não? Sim, né? O Antigo Testamento tem lá o Elias, o filho da viúva lá de Serepta, não é isso? Elias, olha só. Eliseu. A palavra de Deus diz que alguns mortos que foram colocados do lado do corpo morto de Eliseu ressuscitaram, voltaram a viver. Tem gente que voltou à vida, lá no Antigo.
Aliás, o próprio Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha, o filho do Naim, a filha de Jairo. Filha de Jairo. Jesus ressuscitou. Então, como ele é o primeiro a se levantar dos mortos? Como ele é o primogênito dos mortos? Presta atenção. O significado é que Jesus, ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou, mas que ainda vive. Ele é o primeiro, morreu, ressuscitou e ainda vive. É disso que o texto está falando, porque os outros que ressuscitaram antes de Jesus retornaram à vida e depois morreram. Ou tem alguém aí na época de Elias andando pela terra? Tem mais. Morreram. Ressuscitaram em um corpo corruptível, fadado a morrer novamente, voltaram a morrer. Agora Jesus é totalmente diferente. A ressurreição de Jesus é eterna. Jesus é o primeiro homem que se tornou imortal. Ele é o primeiro para que fosse aberto, escancarado a possibilidade de todos aqueles que creem no seu nome ressuscitarem com Ele. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E Jesus vai dizer assim: quem crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 26. Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão. João 14, 9. Então, meus amados irmãos, Jesus é a cabeça, Ele é o princípio e Ele é o primeiro a ressurgir da morte. Amém? Glória a Deus. Eu finalizo enfatizando que Jesus ressurgiu da morte e que Ele ressuscitou. E essa é uma mensagem que nós não falamos e nem celebramos apenas na Páscoa. Nós temos que viver essa verdade todo dia. Eu finalizo não argumentando dados textuais ou informações documentais de que Ele ressuscitou. Se você buscar um pouquinho na história, você vai encontrar argumentos dos pais da igreja que vão falar claramente. Há muitos argumentos profundos que comprovam a ressurreição do Cristo. Não vou argumentar com isso. Eu quero dizer apenas o seguinte: eu creio. E se eu creio, é porque Deus me deu esse poder para crer. Não é de mim. Eu creio porque Ele me deu. É a graça do Senhor. E se você não crê, peça a Ele para crer. Se você ainda não crê, peça a Ele. Ou contente-se em ficar do jeito que está. Diante da palavra do Senhor. A vida é tua. O problema é teu. Diante da palavra do Senhor, da revelação de Deus, o problema é teu. Eu creio. E peço a Deus que Ele me dê esse dom da fé para crer mais e mais. Então eu quero finalizar argumentando com você que crê. Vou repetir: você que não crê, peça a Deus, se assim desejar. Agora você que crê, assim como eu creio, você que já crê na ressurreição como um fato real, como algo realmente que aconteceu, você que crê como eu quero fazer uma confissão. Eu quero confessar aos irmãos que eu creio, mas às vezes eu esqueço. Às vezes eu tomo decisões na minha vida, e eu vivo a minha vida, como se a ressurreição fosse irrelevante. Às vezes eu esqueço dessa verdade. Ainda bem que Paulo me lembrou. Ainda bem que eu tenho a palavra de Deus. Ele está dizendo assim: olha,
Cristo é o primogênito dentre os mortos, porque eu preciso ser lembrado, porque muitas vezes não tem feito diferença na minha vida. Muitas vezes essa verdade não é contundente para mim. Irmãos, Igreja do Estoril, eu preciso trazer urgentemente à tona essa verdade suprema na minha história. Eu preciso viver isso profundamente para eu dar um salto de qualidade na minha vida cristã com Deus e com os irmãos. Eu preciso que a ressurreição seja realmente uma verdade suprema que domine todo o meu ser, para que eu viva essa verdade com Deus e com os meus irmãos. Eu preciso disso. Eu preciso ser impactado pelo poder da ressurreição. Eu necessito disso. Sabe por quê? Porque olha só, como estavam os apóstolos antes da ressurreição? Como que eles estavam? Sabe como eles estavam? Acovardados. Sabe como estavam os discípulos de Jesus? Escondidos, sem ação, com vergonha, com medo, sem reação alguma. Mas aí quando a ressurreição se torna relevante na vida daqueles homens, sabe o que acontece? Eles saem para fora. Poder da ressurreição, igreja. Eles saem para fora, eles vão lá enfrentar as autoridades. É diferente a postura mudou, a visão ampliou. Passaram a viver com valores excepcionais, com valores extraordinários, valores superiores a esse mundo. Por causa do impacto da ressurreição, deram um salto de qualidade em suas vidas com Deus. Eles viveram, eles viram, experimentaram o Cristo ressurreto. O próprio Pedro, quando ele recebe o impacto da ressurreição, ele chega a enfrentar o Sinédrio, em Atos capítulo 4. O Sinédrio que tinha o poder de arrancar, de matá-lo, de tirar a vida de Pedro. Ele não está nem aí. Pedro chega lá e com autoridade, a autoridade da ressurreição, ele fala assim, ó, eu não posso obedecer vocês. Não posso. Um Pedro acovardado, um Pedro fracassado que negou Jesus e agora ele está totalmente, completamente mudado. Eu preciso dessa verdade na minha vida, sabe por quê? Porque eu olho para Tiago, o apóstolo Tiago que escreveu a epístola de Tiago, lá depois de Hebreus, na tua Bíblia. Esse Tiago aí, ele era meio irmão de Jesus. Esse Tiago aí não é o Tiago, irmão de João. Esse Tiago, depois de Hebreus, é o Tiago, meio irmão de Jesus. Só que é o seguinte, lá nos evangelhos, dizem que os irmãos de Jesus desprezavam Jesus. Achavam que Jesus, ele era um louco, um lunático. E daí lá na frente da história, Tiago, ele escreve a carta, e ele abre a carta dizendo assim, eu, Tiago, servo de Jesus Cristo. Por que isso? É que Jesus, o ressurreto, se manifestou a Tiago, lá em 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7, anota na tua Bíblia aí. Tiago apareceu para Jesus, Jesus ressurreto, aquele meio irmão que nem se importava com Jesus, achava Jesus um desvairado, agora ele escreve uma carta dizendo assim, eu, Tiago, servo de Jesus. O que a gente vai dizer de Saulo de Tarso? Um homem totalmente perturbado, perseguidor de cristãos, e de repente, ele encontra o Jesus que surgiu da morte, e agora ele passa a fazer loucuras por Jesus Cristo. Ele chega ao ponto de abandonar o conforto da vida dele, por Jesus Cristo, porque a mensagem da ressurreição se tornou uma realidade, a mensagem da ressurreição se tornou relevante na vida desse homem, de Paulo. Então, irmãos, eu acredito que todos aqui creiam na ressurreição.
Todo mundo aqui eu sei que crê. Mas também é bem possível que a maioria de nós temos vivido, estamos enfrentando o problema da falta de relevância da ressurreição. Crê, todo mundo crê. Mas o que isso faz diferença na sua vida? Muitos de nós, os crentes da atualidade, a ressurreição não tem sido relevante, porque se fosse relevante, a nossa postura, a nossa vida seria totalmente diferente. O nosso procedimento seria diferente. Então parece que a ressurreição não é tão preciosa assim. Parece que a ressurreição tem perdido para as preocupações do nosso dia a dia. As coisas dos nossos dias, dia a dia, têm sido mais relevante do que realmente a ressurreição que nos aguarda. Eu quero deixar 4 aplicações para a igreja, antes da ceia. Eu quero que você esqueça quem está do teu lado, e você analise a tua vida diante do Senhor. Quem é impactado pelo poder da ressurreição, recebe coragem. Após o poder da ressurreição, os apóstolos, os discípulos do Senhor, tiveram a clara percepção de que a vida, essa vidinha nossa aqui, não era o fim. Isso fez toda a diferença. Após o poder da ressurreição, eles passaram a viver com coragem e viver até perigosamente. Queridos, vocês olham para a vida daqueles homens, para a igreja do 1º século, do 2º século, do 3º século, 300 anos após a ressurreição de Jesus, você enxerga ali uma coragem que não é comum, não é normal. Parece que eles não tinham problema de morrer. E quer saber? Não tinham problema de morrer mesmo. Parece que eles não tinham problema de morrer. Eles sofriam por causa de Cristo e saíam pulando, festejando, alegres, por sofrer por Cristo Jesus. Para nós isso é utópico, totalmente fora da realidade. Cadê o poder da ressurreição? Nos falta coragem. Tem irmãos que, domingo de manhã nós saímos aqui para falar do amor de Cristo aos vizinhos. Quem teve essa experiência no domingo? Foi bênção ou não? É bem possível que haja irmãos entre nós que não vieram quando ficaram sabendo que ia sair para a rua. Oh, meu Deus do céu, nem vou. Falta coragem para nós. Então como é que vai ser? Como é que é isso? A ressurreição tem feito muito pouco resultado, efeito nas nossas vidas. A gente não se sujeita a risco nenhum, a gente não se sujeita nem ao risco da vergonha, muito menos ao risco do perigo. Cadê o poder da ressurreição? É claro que eu sei que há um abismo cronológico. Eu sei que há um abismo de tempo. Eu sei que a ressurreição para aqueles irmãos dos primeiros 100 anos, 200 anos, era muito mais contundente, era muito mais intenso essa realidade. Eu sei disso. Só que é o seguinte, nós não podemos nos esquecer que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós, para nos fortalecer, para nos lembrar, para nos empurrar. Nós temos o Consolador que nos guia. Segunda aplicação. Quem é impactado pelo poder da ressurreição, recebe desprendimento. Por que desprendimento? Quando nós olhamos ali para aqueles irmãos, eles estavam dispostos a perder tudo, por amor a Cristo Jesus. Quer saber? Quando eu leio isso, acho que você também. Isso me encanta.
mas também me humilha. Isso me encanta. Eu falo, que maravilha. Por amor a Deus, eles abriam mão de tudo, mas também me humilha. Porque você pode dizer para mim e falar assim, não, pastor, eu não tenho problema algum com o dinheiro. Eu também não tenho problema nenhum com o dinheiro. O meu problema é perder os benefícios que o dinheiro me dá. Essa é a minha dificuldade. Eu gosto muito daquilo que o dinheiro me proporciona. E aí quando eu corro o risco de perder, eu já não fico bem. Mas quando nós olhamos para os apóstolos, essas pessoas que foram impactadas pelo poder da ressurreição, eles estavam dispostos a perder tudo, porque o poder da ressurreição pousou sobre eles. E eles começaram a anelar, a desejar algo que era muito mais precioso, que é a vida eterna. Terceiro, quem é impactado pelo poder da ressurreição, recebe perseverança, consegue sofrer as aflições, suportar as aflições, pela alegria de ver a linha de chegada ali na frente. Eu vou estar com Cristo por toda a eternidade. Vou ser ressurreto como Cristo. E isso me dá coragem, isso me traz perseverança. E por último, quem é impactado pelo poder da ressurreição, recebe confiança. Porque, irmãos, não pense os irmãos que os discípulos andavam com um exército celestial atrás deles. À vista. Até tinha, mas à vista não. Muitas vezes eles também se sentiam solitários. Só que eles tinham essa plena certeza de que não estavam sozinhos. Confiança em Jesus para sair com coragem. Confiança em Jesus para ter desprendimento e perseverança. Esse é o impacto da ressurreição. Eu acabo lembrando as palavras de Tomé. Tomé, quando ele não creu e Jesus surgiu sobre na frente dele, ele apenas disse assim: Senhor meu e Deus meu. Tipo, Senhor, tem misericórdia. Eu não sou nada, tem misericórdia de mim. A minha oração aqui nessa ceia sobre a sua vida é que você seja impactado pelo poder da ressurreição. Doa o que doer esse impacto. Custe o que custar. Que você seja impactado pelo poder da ressurreição. Você já crê na ressurreição, mas que a ressurreição seja relevante na tua vida. Na fila do banco, ao colocar combustível no carro, na mesa do restaurante, no trabalho, no estudo, dentro de casa, no ânimo para o evangelismo, na adoração como um todo. Não uma adoração compartimentada, não uma adoração apenas dentro da igreja, mas adoração na sua vida inteira. Que você sofra esse impacto da ressurreição. É fundamental para a vida eterna.